Oi, meninos, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula é sobre a água. A água, que é para o homem a coisa mais vital, mais importante. Todos nós dependemos da água. Não há um ser no nosso planeta que não dependa dela. Ela é a coisa, vamos dizer assim, é o elemento mais essencial à vida. Mas de onde vem a água? Ela, na verdade, é formada de moléculas, a união de dois hidrogênios e um oxigênio. Ela já existe no nosso planeta há muitos anos, há milhões de anos. E ela vive passando por ciclos. Nós encontramos ela nos três estados: no sólido, no líquido e no gasoso. No sólido é onde está nas geleiras. O líquido são os rios e oceanos, e até mesmo nos lençóis freáticos. E o gasoso é na nossa atmosfera, no nosso ar, a umidade. Nós usamos a água de várias formas no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, por exemplo, o consumo da água vai para as irrigações, para os abastecimentos de animais, as termoelétricas, né, são tipos de hidrelétricas usando calor, mineração, indústria, nas nossas atividades diárias, né, no fazer comida, fazer produtos, tudo isso e muito mais. A água ela tem um ciclo natural, essencial. Ela passa por todo o nosso planeta, seja sólido, seja o ar, seja mesmo nos rios, né? Passa unindo tudo. Ela traz para todos nós uma purificação natural. É um ciclo muito importante que nós não vivemos sem. Esse ciclo traz várias etapas. Por exemplo, a água, quando ela começa a evaporar, ela sai da sua forma líquida e vai para a sua forma gasosa, nós chamamos esse processo de evaporação. Também tem a transpiração, que é feito também pelas plantas, tá? Então, ela sai do ser, daquele seu momento natural lá, na sua forma líquida dos rios, dos lagos, e ela acaba evaporando. Quando ela chega lá em cima, tá? Ela se condensa. Quer dizer, aquele vapor, ele vai formar pequenas gotículas formando as nuvens. Por isso que muitas vezes nós vemos uma nuvem mais branquinha, uma nuvem mais escurinha, né? Um cinza mais acinzentado. Na verdade, isso tem a ver com a condensação que ela está exercendo naquele momento. Quanto de gotículas de água estão presentes ali naquele momento? A precipitação é o retorno da água para a natureza, tá? Ela volta, seja ela na forma de chuva, ou se dependendo do lugar, ela pode simplesmente congelar e aí ela vem na forma de neve, tá? Então é o retorno dela para o meio ambiente. Em seguida, aquela água que chegou aqui à nossa superfície, ela vai se infiltrar, ela vai escorrer, saindo de lugares mais altos para lugares mais baixos, até procurar o oceano. Então, todo o nosso rio, ele deságua no mar. Quer dizer, ele vai de lugares mais altos para lugares mais baixos, até encontrar o oceano. Então, a água, naturalmente, ela passa por esse escoamento. E ela até mesmo passa por uma filtragem, já que ela vai para o nosso subsolo, para os nossos lençóis freáticos, onde fica armazenada por muito tempo. Então, o nosso ciclo natural da água, ele é fundamental à nossa vida. Não importa qual tipo de água que nós temos, mas ela faz parte da nossa existência. A água ela tem propriedades. A solubilidade é a primeira delas. Solubilidade, na verdade, o que é? É a água ser solvente. Ela fazer com que as coisas se dissolvam. Então, se você coloca um sal, açúcar na água, ela vai dissolver. Se você colocar o arroz, por exemplo, cru na água e deixar ali ele por muito tempo, pode observar que ele vai mudar a sua forma. Então, a água ela tem essa capacidade, o nosso corpo mesmo. Quando nós comemos um alimento, ele é digerido, mastigado, mas é através da água que ele vai se dissolver. Então, ela é fundamental exatamente para isso, dissolver substâncias. Uma outra propriedade da água é o que nós chamamos de empuxo, tá? O que é o empuxo? É uma força contrária à nossa gravidade. Enquanto a gravidade atrai tudo para o solo, o empuxo é o inverso, ele empurra tudo para cima. Só que esse empuxo, ele acontece exatamente na água. Vocês já perceberam que quando a gente está na água, muitas vezes a gente consegue flutuar nela? Por quê? Exatamente por conta do empuxo. Então, ele empurra a gente para cima, então faz boiar, tá?
densidade é uma outra propriedade da água, tem a ver com as suas partículas, tá? Muitas vezes quando você tem determinados, vamos dizer assim, imaginem que a gente coloca dois copos, como tem aí nas imagens. Um copo eu coloco algumas colheradas de água, de sal. Na outra eu coloco algumas colheradas de açúcar. Sal e açúcar são diferentes. Mas quando dissolvidos na água, tá? Querendo ou não, eles causam reações um pouquinho diferentes. Se eu colocar um ovo para flutuar em cada um desses copos que eu coloquei o sal e açúcar, pode observar como na imagem que na água salgada o ovo ele sobe. Por que ele sobe? Porque aquela água com sais, ela está bem mais concentrada. Isso faz com que ela tenha uma densidade maior, ela seja mais resistente a outras coisas. Então, nesse caso, nós temos no mundo, por exemplo, um lago, vamos dizer assim, um mar chamado... agora esqueci o nome. Lembrei. É Mar Morto. Por que chamar de Mar Morto? Porque os seres vivos não conseguem sobreviver naquele ambiente. Porque a concentração de sal é tão grande, que acaba sendo empurrada. Então, a pessoa vai querer mergulhar lá, não vai conseguir. Porque a concentração é muito grande, então a pessoa fica como se fosse boiando, flutuando, tá? Já naquele copo onde tem o açúcar, não. As partículas são com menos intensidade. Então, o objeto consegue afundar naturalmente. Uma outra propriedade da água também é a pressão, tá? Do jeito que o ar ele tem uma pressão nos nossos ouvidos quando a gente viaja de avião, que a gente sente aquele incômodo no ouvido, isso também acontece com a água. Quando mais fundo formos, né, maior será a pressão, porque ela força, tá, o que há naquele momento. Um mergulhador, por exemplo, ele passa por isso também, tá? Outra propriedade da água é a tensão superficial. Já perceberam que muitas vezes a gente vê um inseto pousando na água e não afundar? Isso é muito comum, tá? Por quê? Porque as moléculas da água, aquele hidrogênio e o oxigênio, elas se juntam de uma tal forma que não tem como quebrar aquela barreira. Então, o nome daquela barreira que a água tem é tensão superficial. Então, se você colocar, por exemplo, um objeto em cima daquela água, ele vai flutuar, ele não vai conseguir quebrar aquela barreira, tá? Mas, lógico, não é de qualquer jeito, tá, gente? Depois a gente vai ver isso. Um outro exemplo também, tá? Com relação a essa barreira. Às vezes a gente está lá olhando a piscina e a gente vai mergulhar na piscina. Se você mergulhar na piscina de barriga, arde a nossa barriga. Por quê? Por causa daquela tensão superficial. A gente precisa quebrar aquela tensão superficial para que a gente não sofra com isso, tá? Tanto é que as pessoas que trabalham com natação, eles sempre ensinam os seus alunos a mergulhar colocando sempre os braços na frente ou mesmo com os pés juntos, exatamente para romper essa barreira e a gente não ter problemas com isso. Bem, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente fala mais. Tudo bem? Tchau, tchau.